O ponto aqui que a gente tem tratado, então, é aquele ponto que é o princípio orientador, que é cada um permaneça como está. E aqui a gente vai perceber o seguinte: você enxerga nessa passagem em que Paulo foca nisso, que é exatamente esse princípio, cada um permaneça na condição que foi chamado. Terminado isso, nós temos ainda duas partes para ver, do 25 ao 38, que ele está falando às virgens, que é bom permanecer sem casar, e do 39 e 40, as mulheres casadas e viúvas, as casadas estão comprometidas com o casamento, enquanto as que enviuvarem é bom permanecer nessa condição. Essas são as partes que a gente ainda tem para terminar o capítulo 7. Mas, desde o começo, tem alguns pontos que são importantes. O primeiro ponto é aquele que a gente deve sempre se lembrar dele quando estiver lendo todos os versículos aqui. Quando pega no versículo 1, que Paulo diz: não é bom que homem toque em mulher, ou não é bom que tenham relações sexuais com mulher, ele, na verdade, está usando uma frase dos coríntios. É um slogan dos coríntios, assim como já foi outros. E sempre nesse ponto que a gente vai ver hoje, que é do 17 ao 24, que é o princípio orientador de permanecer na condição em que está. Hoje eu vou fazer de forma diferente, por um motivo específico. Vamos lá, vamos ler o texto que está 1 Coríntios, capítulo 7, do 17 ao 24. Então, se você está com sua Bíblia aberta aí, eu pus aqui na NVI, não importa a versão que você está, mas vamos seguir aí. Está dito assim, então: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Você foi chamado para ser escravo, não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que é livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Tem algumas coisas que a gente sempre, quando vai estudar um texto, a gente usa como referência para a gente poder entender o que o autor está querendo dizer com aquilo. Quando você lê esse texto, tem alguma palavra que te chama a atenção aqui? Circuncidado? Tá. Alguém reparou em alguma outra palavra que chama a atenção? Chamado. Por que chama a atenção chamado? Porque ele repete muitas vezes. E essa é uma coisa muito importante quando a gente está lendo um texto. Quando na carta que a gente está lendo, uma palavra é muitas vezes repetida, isso é um dos sinais que a gente tem de que esse é um ponto a ser observado, que está por trás daquilo que o autor quer que a gente compreenda do que ele está dizendo. E realmente, quando você olha, você percebe que aqui entre o 17 e o 24, eu grifei aqui as vezes em que aparece a palavra chamado. Várias vezes aparece. Então, uma das coisas que Paulo está querendo chamar nossa atenção aqui é para o chamado. Porque quando você vai lendo o texto na sequência, se você lê com atenção, dá a impressão que ele mudou o assunto. Quando você lê, você viu que ele falou primeiro para as pessoas que estavam solteiras, depois ele falou para aqueles que estavam casados com crentes, depois aqueles que eram casados com não crentes, e agora parece que ele mudou o assunto. Na verdade, ele não está mudando o assunto, ele está explicando coisas que ele disse antes. Se você ler, por exemplo, o versículo 15, você percebe lá aquilo que a gente falou, que tem aquela frase que ficou meio solta: Deus nos chamou à paz. E que, na aula passada, eu falei para vocês que isso estava ligado à condição daquilo que Deus tinha chamado cada um, quer dizer, na manutenção do casamento. Agora ele vai retomar, então, esse ponto para poder deixar clara a ideia teológica que vai por trás do que ele escreve, do versículo 1 ao versículo 16, e o que ele vai escrever do versículo 25 ao versículo 38.
Então, esse ponto aqui, do 17 ao 24, ele é o ponto central para você entender qual foi o contexto teológico que Paulo quis dar essas orientações até aqui. Ok? Então, aqui tem uma frase que uma explicação do que está por trás disso. Com base na norma, o que é bom que o homem não tenha relações sexuais ou não toque uma mulher, como está escrito lá no versículo 1, alguns crentes de Corinto estavam procurando mudar o estado civil, ao que tudo indica, porque entendiam que essa mudança estava de acordo com a existência mais espiritual que eles achavam que tinham alcançado. Assim entendiam que a condição de alguém em relação ao casamento ou celibato tinha significado religioso e procuravam mudá-la. Dessa forma, Paulo dá um princípio orientador aqui que ele vai tratar sobre o tema, chamado, ou seja, cada um permaneça como foi chamado. Esse é o pano de fundo que está por trás do porquê que Paulo vai dar essa explicação aqui. E quando a gente fala de chamado, a gente remete àquilo que ele já colocou lá no começo da carta dele, lá no capítulo 1, no versículo 9, aonde ele escreve: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa é a base de tudo. Quando você lê esse versículo, você entende que chamado que Paulo está colocando aqui nada mais é do que a nossa conversão. Então, nós somos chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa é a condição. O chamado para estar em Cristo, ele ultrapassa, ele transcende todas as outras coisas. O que você tem que entender com isso, que é a ideia que Paulo queria passar aqui para os Coríntios? Quando você se converte, não as circunstâncias na sua volta, elas não transformam. Quem é transformado é você. Você é transformado. E dessa maneira você passa a olhar todas as coisas, ou deveria passar a olhar todas as coisas, de acordo com a transformação que teve em você. Esse é aquele exemplo que vocês já me viram dar uma vez pregando aqui na igreja, em que eu digo que eu não sou um médico que é crente, eu sou um crente que é médico. Então, a minha profissão, ela é afetada por aquilo que eu sou, não é a minha profissão que me afeta. Então, não é o fato de eu ser médico que faz de mim um crente diferente, é o fato de ser crente que faz de mim um médico diferente. E isso você aplica em qualquer coisa da sua vida. Vamos pegar as coisas cotidianas. Não é o fato de ser filho que faz de você um crente diferente, mas o fato de ser crente deve fazer de você um filho diferente. O fato de você ser casado deve fazer com que você ser crente seja um marido ou uma esposa diferentes. Esse é o pano de fundo que Paulo está querendo colocar aqui. Então, chamado para estar em Cristo, que é uma maneira de descrever a conversão. Então, a relação, o Gordon Fee escreve uma frase que eu achei interessante. Assim, a relação com Deus não depende da posição de alguém em relação à sua condição social, mas depende completamente de quem a pessoa é em qualquer situação que se encontre. Então, eu sou. Se você é nascido de novo em Cristo, eu sou cristão. Em todos os lugares e momentos e situações em que eu esteja, as minhas atitudes têm que transcender aquilo que eu sou e não pelas condições. Se eu sou uma pessoa que em cada lugar que eu estou, eu ajo de uma maneira, tem alguma coisa estranha com a minha identidade. A minha identidade tem que moldar aquilo que eu transpareço, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou. Então, o chamado a Cristo criou, então, segundo o que Paulo está ensinando aqui para eles, uma mudança tão grande na essência de cada um, né, com Deus, que a pessoa não precisa mudar os seus relacionamentos a partir daí. Eu já vou explicar um pouco melhor isso para depois a gente não cometer um outro erro que pode ser cometido a partir daqui. Colocando na situação dos coríntios. Se eles estavam com a ideia de que eles tinham atingido um nível espiritual muito elevado, que fazia com que a situação no casamento para eles, por exemplo, fosse uma questão a ser abandonada,
ele está dizendo para eles que eu não preciso mudar as minhas condições daquilo que eu vivo quando eu fui chamado por Deus, quando eu me converti, pelo fato de ser cristão. Então, sendo prático aqui, você se converteu, você é casado, se converteu. Se fosse aplicar isso do que os coríntios estavam vivendo na nossa vida hoje. Ah, eu era casado, me converti, então meu casamento não valeu. Eu já escutei isso, pior que eu já escutei isso. Meu casamento não valeu, porque quando eu casei eu não era crente. Não, quando você casou, quando você se converteu com tudo aquilo que você viveu até ali. E tudo aquilo que é segundo o padrão moral de Deus continua valendo. Então, eu me casei, eu não era crente, me converti, você vai, segundo aquilo que a gente leu nos textos anteriores, santificar o seu casamento a partir da sua conversão. Você não precisa, então agora eu vou ter que trocar de marido, ter que arrumar um marido crente, vou ter que arrumar uma mulher crente. Não é isso. Então, o nosso chamado tem que transformar os nossos relacionamentos, dando o verdadeiro significado a esses relacionamentos. E aqui é muito importante, porque é um relacionamento que Paulo está tratando com esse, relacionamento de casamento. Então, o meu casamento com a minha conversão adquire um novo significado. Como todas as coisas na sua vida deveriam adquirir um novo significado a partir da sua conversão. Desde o seu trabalho, do seu estudo, da sua vida familiar, todas essas coisas. Agora, pode ser que eu falando isso para você hoje, você entenda assim, mas é tranquilo isso, eu consigo entender isso, é tranquilo. Mas ele não era tão tranquilo assim para esses leitores originais de Paulo aqui. Ele coloca algumas coisas aqui que são um pouco complicadas, principalmente por conta das duas ilustrações que ele vai usar logo a seguir. Então, você vai perceber que ele faz a ligação de chamado com dois tipos de relacionamentos que poderia se dizer assim, sociais / religiosos. Um, que era aquilo que dividia as pessoas em dois grupos étnicos, judeus e não judeus, que era a circuncisão. Judeu era circuncidado, não judeu ou gentio não era circuncidado. Quando Paulo coloca isso aqui, ele está mexendo, do ponto de vista do judeu, num vespeiro. Tá? Não talvez nessa igreja, como a gente vai ver daqui a pouco, mas ele está mexendo num ponto muito importante. O segundo, numa questão social, que é a questão de escravo e livre. E aqui eu já vou fazer um alerta para você. Quando eu falo a palavra escravo, quando você lê a palavra escravo na Bíblia, não tente imaginar escravidão nos moldes daquilo que a gente conhece no Brasil, conheceu na história do Brasil ou na história americana, com relação à escravidão africana no Brasil. Essa escravidão aqui na Bíblia não tem parâmetro de comparação com esse tipo de escravidão que a gente conhece dos livros de história. É completamente diferente. Tá? Então, Paulo coloca esses dois pontos e nessa carta, como eu disse, talvez não tenha muito problema. Quando você vai ler, por exemplo, a carta aos Gálatas ou a carta aos Filipenses, em que Paulo trata da questão de circuncisão e incircuncisão, isso tinha um problema terrível na igreja. Aqui não. Essa igreja era constituída basicamente por gregos. Então, esse ponto para eles não era tão importante, mas Paulo vai firmar um princípio aqui muito importante. Ele usa, nesses dois versículos que a gente leu, que fala de circunciso, incircunciso, escravo ou livre, dois imperativos. E esses dois imperativos estão dominados por essa palavra que a gente acabou de falar aqui, chamado. A palavra que domina esses imperativos que Paulo coloca, a ordem que ele coloca, é chamado. E o princípio que está por trás é aquele que eu falei para vocês. Cada um permaneça como está. Tá? Então, vamos lá. Qual a sequência que Paulo coloca aqui? Ele coloca, então, chamado ou conversão, que a gente viu lá no capítulo 1, versículo 9. O chamado chega a uma pessoa em determinada condição social. Eu sou uma pessoa, o chamado chega até mim e eu me converto. E aí eu poderia subdividir em o chamado a Cristo torna as condições em si irrelevantes. Quer dizer, também eu vou explicar isso um pouquinho depois para não ter confusão. Mas o que diz respeito à condição social de cada um, ela se torna irrelevante
diante da conversão. Quer dizer, não é mais importante quem eu sou, rico, pobre, branco, negro, homem, mulher, escravo, livre, judeu, gentio. Isso não é mais relevante. O que é relevante é quem eu sou a partir do chamado. Eu sou uma nova pessoa em Cristo. Por isso, uma mudança não era necessária. Não era necessário que eles desfizessem os casamentos por conta disso. O que ele quer dizer é possível viver uma condição cristã em qualquer situação que eu me encontro. Porque a minha vida cristã depende do meu relacionamento com Deus. Não depende das condições que estão na minha volta. Elas me afetam, óbvio, mas o meu relacionamento com Deus ele é independente das condições que tem na minha volta. Por outro lado, justamente por serem irrelevantes, se acontecer uma mudança, isso também é irrelevante. A mudança em si não era irrelevante. O que não se deve, que Paulo está passando para eles, é buscar mudar a situação por conta de um significado religioso. Para se tornar mais espiritual, eu tenho que mudar a minha condição. E aqui, vocação se aplica não ao que a pessoa faz, mas em servir fielmente a Cristo em qualquer situação em que a pessoa se encontrava no momento do seu chamado. Então, esses pontos têm que ficar importantes, porque, como eu disse, aqui é como se fosse uma dobradiça que tem aqui no meio, em que eu consigo entender o que ele escreveu do versículo 1 ao 16, eu consigo entender o que ele escreve do 25 ao 38. Princípio orientador, permaneça como está. Por quê? Porque a sua condição mais importante é ser uma nova criatura em Cristo. Isso é que faz de você uma pessoa diferente, não as condições sociais que estão na sua volta. Então, pegando versículo por versículo, a gente vê o versículo 17, Paulo escrever, entretanto, aqui eu já falei e vou repetir mais uma vez, quando você encontra essa palavra, esse entretanto, portanto, porque, liga o que está escrito aqui com o que ele escreveu antes. Então, ele diz, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. E aqui tem uma coisa importante, esta é a minha ordem para todas as igrejas. Então, entretanto, ele liga a explicação dada nos versículos 15, principalmente, e também 16, ao que ele escreveu aqui. No que está escrito no versículo 15, todavia, se o crente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não está debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. E aqui ele tá começando a explicação teológica de tudo aquilo que ele diz. Então, o irmão ou a irmã que foram abandonados, que tiveram esse abandono no seu matrimônio, não estão debaixo da servidão. O que está dizendo? Então, não estão mais debaixo da obrigação de manter aquele relacionamento. Se o não crente quis abandonar, você está livre da obrigação. No entanto, essa mudança não deve ser a regra. É isso que Paulo quer dizer. Pelo contrário, a pessoa é incentivada a manter a condição que ela estava quando se converteu. Então, a pessoa que estava ali em Corinto era casada com alguém que não se converteu. Ela era, com isso que Paulo está explicando aqui, estimulada a manter a condição do seu casamento em qualquer situação. Porém, se o marido ou a mulher que não era convertido resolvesse ir embora, foi. Mas você não poderia ser parte ativa, o cristão não poderia ser parte ativa na decisão ou na motivação dessa separação. Então, cada um continue vivendo. Ele escreve aqui, cada um continue vivendo. É interessante porque tem duas situações aqui, cada um continue vivendo na condição que o Senhor designou. E depois, e de acordo com o chamado de Deus. Então, isso não quer dizer que uma pessoa está para sempre presa a essa condição. Qual que era a condição que a pessoa não estava presa? Se o outro decidiu ir embora, foi. Mas não deveria partir dela a decisão de romper. Paulo está dizendo que ao chamar alguém dentro de uma determinada condição, essa condição em si é absorvida pelo chamado e assim santificada por aquele que foi chamado. No presente contexto aqui, significa estar casado, seja com crente, seja com descrente. Isso não tem relação
nenhuma com o chamado no sentido de ocupação ou meio de vida. Eu fui chamado por Deus para servir a Deus dentro do meu casamento em Corinto, independente do modelo desse casamento. E aí ele coloca depois no final: isso é a minha ordem para todas as igrejas. Não é comum essa menção de Paulo a outras igrejas. Quando ele coloca essa menção aqui, ele tem talvez algumas coisas em mente. Talvez, né? Porque, como eu já falei para vocês, a gente não sabe exatamente o que escreveram para ele. Mas ele pode ter em mente algumas coisas assim. Primeiro, a condição degradada que estava tendo do entendimento teológico dessa igreja. Então, ele está deixando claro a comparação com as outras igrejas. Então, deixar claro que temos aqui uma declaração teológica que contrasta com o desejo deles de mudar de condição. Paulo quer deixar claro que a teologia deles está errada e de que a vida cristã não se vive isoladamente de outras comunidades. A vida cristã é a vida cristã e eu tenho que viver minha vida cristã de acordo com os padrões de Deus, independente da cultura em que eu seja inserida. Lógico, muitas coisas são diferentes de uma cultura para outra, mas Deus é o mesmo, e aqueles princípios norteadores de Deus vão sempre estar presentes na vida daquele que crê, na medida em que ele vai conhecendo mais o caráter de Deus, ele deve sendo transformado naquilo que tem errado, que é contrário àquilo que Deus ensina na sua palavra. A Patrícia mesmo pode dar um monte de exemplo disso, de situações em que vive, por exemplo, na cultura indígena, que são coisas que são da cultura deles, que vão continuar vivendo para sempre, que é na cultura deles. Talvez o Daniel também lá em Moçambique, a cultura deles tem muitas coisas diferentes da nossa, que não são necessariamente pecaminosas e que vão continuar vivendo assim, nenhum problema. Agora, tem certas coisas que são contrárias ao caráter moral de Deus e que, na medida que a pessoa se converte, isso começa a ser transformado, deve começar a ser transformado. Então, resumindo, tá? Tudo que eu disse até agora aqui, Paulo lhes diz que estar em Cristo não nega a condição atual deles, mas também não está defendendo que se torne absoluta essa condição. Em vez disso, o chamado de Cristo os liberta para viverem uma nova vida dentro dessa condição. Ele não se opõe à mudança, mas ele se opõe à mudança que estava sendo feita por ser cristão. O chamado de Deus para nós é graça, e isso elimina totalmente a ideia de que a condição social tem qualquer significado religioso. Cada um de nós foi chamado por Deus pelo meio da graça que foi derramada sobre nós. Isso não tem nada a ver com aquilo que você faz ou qualquer outra coisa. Não tem nenhum tipo de merecimento. É pura graça. Se eu começo a olhar para as coisas com um olhar de merecimento, eu, na verdade, estou olhando de maneira diferente para a graça de Deus. E a graça, é uma coisa totalmente não merecida. No versículo 18, ele começa, então, a dar 2 exemplos sociais, religiosos, etc. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não desfaça a sua circuncisão, como se fosse possível, né? Possível não é. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. Então, depois de fazer teologia sobre a situação presente delas, Paulo vai passar uma outra condição, que poderia se dizer social com aspecto religioso, que o casamento não tem. Ele pega a situação da circuncisão. Ele escolheu isso, eu acredito, e todos os autores que eu li, a maioria deles acredita, que ele escolheu para poder demonstrar a irrelevância que eles estavam querendo dar a algo do ponto de vista religioso. Então, talvez por isso ele tenha escolhido algo assim, tão ligado a uma situação religiosa como a situação da circuncisão. O que Paulo quer dizer com isso que ele está escrevendo aqui? O ser em Cristo elimina a necessidade de mudar de condição. Esse é o que está por trás desses 2 versículos que ele vai colocar aqui. E sobre a circuncisão, ele está querendo dizer algo, como eu disse, para essa igreja aqui não era tão importante, mas para os Gálatas era muito importante, para os Filipenses também era muito importante. E dá importância teológica à circuncisão, ele
na visão de Paulo, e é a visão de Deus para isso, ele obscurece a graça de Deus. Então, quando se dá muita importância à circuncisão, como acontece em outras igrejas, não a de Corinto, você acaba afetando a graça de Deus. Então, o evangelho elimina por completo todas as distinções. Em Cristo, judeus, gregos, juntos, quer sejam escravos, quer sejam livres, constituem um só corpo, incluindo também homens e mulheres. É interessante aqui que essa é a única condição social em todo o capítulo para o qual não tem uma exceção. Você percebe que Paulo colocou nos outros todos, você está casado, mas se o descrente quiser apartar, se aparte. Ele sempre coloca uma exceção. Aqui, ele não coloca exceção. Ele não coloca aqui, você é incircunciso, mas se você quiser se circuncidar, que circuncide. Ele não põe exceção. Ele não põe exceção aqui, e o motivo é que essa não era apenas uma questão que definia quem era judeu e gentio. Um outro parênteses, quando a gente fala ser judeu, não entenda isso como simplesmente uma religião. Ser judeu era uma questão de identidade. Ele era judeu. Não era uma questão de ter, eu sou da religião judaica. Não é isso. Ser judeu é uma questão de identidade nacional. E a circuncisão tinha ligação e tem ligação com a identidade nacional dos judeus. Não tem, nesse aspecto, se fosse esse o único aspecto, não tinha problema. O problema é que a circuncisão foi instituída como uma marca que representava o povo escolhido de Deus e a aliança deles com Deus. O dar valor à circuncisão agora, nesse sentido teológico do relacionamento com Deus, é diminuir aquilo que é a graça de Deus derramada através do sacrifício de Cristo na cruz. Então, esse é o que ele não coloca exceção aqui, porque isso aqui tinha uma implicação muito mais importante do que simplesmente uma pequena cirurgia que era feita. Não é algo que tem uma implicação muito grande, por isso não há exceção. Aí ele vai dizer, a circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer a Deus, aos mandamentos de Deus. Como eu falei para vocês, como essa igreja basicamente era uma igreja de gentios, é isso que ele escreveu aqui, não tinha muito problema. Não tinha tanto problema. Eles talvez não tivessem tanto choque quanto se ele tivesse escrito isso para outros povos. Mas o judeu que estava lendo isso aqui ia se espantar, porque para o judeu a circuncisão importava acima de tudo. E aí ele lê isso aqui como Paulo escreve que a circuncisão não significa nada. Que absurdo é esse? Para ele era algo muito importante, porque isso era sinal da aliança e da posição especial que eles entendiam que tinham diante de Deus. Paulo viu claramente as implicações disso no Evangelho e que viu algo aqui que talvez a gente muitas vezes não enxergue na nossa própria vida. Determinadas coisas, e a circuncisão não era isso, mas determinadas coisas na nossa vida que parecem talvez irrelevantes, e aqui vamos pegar como irrelevante a questão do casamento, em que eu começo a colocar determinadas regras para isso, para estar mais diante de Deus ou não, podem se tornar caminhos para o afastamento daquilo que o Evangelho diz. Então, pequenas exceções que às vezes parecem que não têm muita importância no geral, podem ser a porta aberta para determinadas heresias, até que muitas vezes podem entrar em igrejas. Então, a gente tem que entender muito bem o que o Evangelho diz e viver naquilo que o Evangelho diz. Viver a liberdade que o Evangelho nos dá, entender o Evangelho e procurar viver nele. Ele viu claramente as implicações dessa questão para o Evangelho. Aceite-se uma mudança aqui e, na prática, a cruz é negada, porque tal mudança por motivos religiosos atribui significado à condição em si. Na prática, isso destrói a graça como meio divino de salvação. Então, eu começar a colocar determinadas coisas como importantes, elas
elas podem assumir na minha vida a importância que deveria ter somente a cruz de Cristo. Eu estou dizendo aqui importância para a salvação. Eu começar a criar critérios humanos de salvação é um pouco complicado. Mas, como Paulo tinha muito cuidado e ele sabia muito bem de tudo, de com quem que ele estava... Desculpa, gente, eu não sei o que aconteceu aqui, a Siri fez uma arte aqui. Como o Paulo sabia muito bem com quem que ele estava lidando, não, eu vou ter que desligar para vir dar aula, porque ela veio pronta dessas. Como ele sabia muito bem com quem que ele estava lidando, ele coloca esse adendo no final. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Agora, porque para e pensa. Você talvez não tenha pensado nisso, mas imagina o seguinte, eu estou falando isso aqui, que Paulo está dizendo que o importante é, eu me converti, o importante é manter para aquilo que eu fui chamado. Tá bom, você fala, eu vivi uma situação de adultério quando eu me converti, então é porque é para manter a condição que eu fui chamado. Isso é bizarro, mas pega uma outra situação não bizarra. Eu, por exemplo, vivia com a minha namorada, sem ser casado, quando eu me converti. Então, eu vou continuar assim, para que eu vou casar? Paulo está dizendo para cada um continuar do jeito que estava, né? Como Paulo conhecia o seu público, sua galera, ele não deixa de colocar esse adendo aqui. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Por quê? Você se converteu numa determinada situação. Se essa situação estiver de acordo com os princípios morais de Deus, com a lei moral de Deus, beleza, continue assim. Agora, se não, mude. Eu não vou continuar vivendo algo que é contrário às Escrituras. Então, ele foi muito cuidadoso aqui, de forma bem rápida, para evitar interpretações precipitadas. Ele deixa claro que isso não relativiza a obediência a Deus. Aí poderia ter um judeu que ia se levantar lá e dizer, mas a circuncisão é um mandamento de Deus. Ou podia levantar algum judeu e dizer que guardar o sábado é um mandamento de Deus. Bem, o que Paulo está colocando aqui é com relação aos imperativos éticos da fé cristã. Não é simplesmente uma obediência de regras, de dias e de noites, de dias de festas ou não de festas, de atitudes como circuncisão ou não circuncisão. Isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça, porque a gente pode errar exatamente nisso. Se você olha, então, para o contexto da igreja, numa igreja onde a espiritualidade tinha se degenerado a tal ponto que, para eles, bastava ter fé, e o nome que a gente dá a isso é antinomismo, basta ter fé, eu não preciso ter atitude nenhuma, ele coloca aqui um ponto importante, olha, você tem que ter fé, mas a sua fé significa obedecer os mandamentos de Deus, não significa simplesmente viver pela fé. Então, coloca isso na nossa vida hoje. Eu sou crente, sou salvo por quê? Pela minha fé. Eu não sou salvo por qualquer coisa que eu faço. Eu sou salvo pela minha fé. Mas a fé tem que produzir em mim transformação. Senão tem alguma coisa errada com a minha fé. Essa é a coisa básica. Por isso que a gente diz que pelos frutos a gente conhece. Porque não é que eu vou estar criando uma escala de quem é crente, ó, quem vem no culto todo domingo é mais crente do que quem não vem. Quem vem na EBD é mais crente do que quem não vem. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso. Agora, se a pessoa não vem no culto, se a pessoa não vem na EBD, se a pessoa não lê a Bíblia, se a pessoa não ora, se a pessoa não se arrepende, tem alguma coisa errada. Percebe? Tem alguma coisa errada. Eu tenho que parar e avaliar o que está acontecendo comigo e realmente se eu creio ou se eu não creio. No versículo 20, cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Esse versículo ele pode ter, então, um duplo sentido. Paulo quer que vivam a vida cristã, ou seja, chamado aqui teria a ver com a conversão, na condição, também chamado, em que estavam quando Deus os chamou a Cristo. O que o chamado deles, tornar-se crentes, santifique o ambiente do seu chamado, condição de vida. No versículo 21, ele coloca uma outra situação interessante, um outro exemplo prático,
que é, você foi chamado sendo escravo, não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Paulo usa outra ilustração com diferenças significativas em relação à anterior. Primeiro, ele fala de escravo, mas ele não fala de uma pessoa livre. Outro, ele não fala assim, os casados e os solteiros. Os casados com o não crente, o marido crente e a mulher não crente, e vice-versa. Ele sempre faz um contraste. Aqui ele não faz o contraste. Ele fala do escravo. Talvez ele tenha feito isso porque, embora a pessoa pudesse voluntariamente querer ser escravo naquela época, porque, como eu disse, a escravidão aqui era completamente diferente, a pessoa podia, porque os escravos, naquele tempo, ele podia, por exemplo, ter liberdade de ir e vir. Ele tinha um dono, que era alguém a quem ele pertencia, a quem ele obedecia. Mas ele não era provavelmente preso, como a gente conhece nos modelos de escravidão que, infelizmente, a gente viveu por aqui. Esse modelo de escravidão é diferente e existia, inclusive, a pessoa que se tornava escravo de alguém para poder ter a proteção desse senhor na sua vida. Acontecia isso. Mas ninguém desejava ser escravo. Então, um dos motivos, talvez, é porque o escravo era uma condição que ele não podia simplesmente decidir da noite para o dia, eu não quero mais ser escravo. Eu me converti, agora não sou mais escravo. Isso era impossível. Era uma condição social que ele não podia por ele mesmo decidir. E a pessoa que era livre, geralmente não ia falar assim de bom grado, sem uma situação ameaçadora, alguma coisa. Ai, que o sonho da minha vida é ser escravo. Isso não existia, né? Isso com certeza não existia. Então, por isso, Paulo fala do escravo, mas não de uma pessoa livre. Segunda diferença, Paulo faz uma pergunta seguida de um mandamento dirigido, diferente de outras situações em que ele usa alguém, ele dirige diretamente a segunda pessoa do singular. Foi você chamado sendo escravo? O que faz com que os estudiosos entendam que talvez isso aqui tenha sido uma pergunta feita pelos coríntios quando escreveram para Paulo. E ele está respondendo essa pergunta. Talvez fosse uma questão que preocupava a comunidade. Por isso ele diz, foi você chamado como escravo? Não é disso, foi alguém chamado como escravo? Tem uma forma diferente de mencionar de princípio geral e de princípio específico. O mandamento não é permaneça como está. O mandamento que ele coloca aqui é não se incomode com isso. Então, ele não diz, você foi chamado sendo escravo, permaneça como está. Não, ele diz, não se incomode com isso. Como assim não se incomode com isso? Isso não é o ponto mais importante da sua vida. O ponto mais importante da sua vida é ser chamado por Cristo. Viva o cristianismo dentro da escravidão que você está nela. Agora, se você puder conseguir a liberdade, consiga. Então, o que permaneça, ele amplia aquilo que ele vinha ensinando até aqui. Além de permanecer na condição em que está, ele adiciona um outro princípio. Não deixe que a condição social em que você se encontra seja uma preocupação para você. Aplicando isso para a nossa vida hoje, Cristo chamou você para servir o evangelho numa determinada situação, não quer dizer que você está preso a ela para o resto da vida. Você tem o direito de buscar mudar, mas isso não pode se tornar o objetivo da sua vida. Eu conheço muita gente, e esses dias eu estava conversando com uma pessoa que falou para mim que o objetivo da vida dele é ser rico. Eu não vejo problema na pessoa dizer que quer ser rico. É ruim ser rico? Vocês acham que é ruim? Você acha que é ruim você acordar de manhã e não ter preocupação com boleto? Né? Não é ruim, gente. Então, não tem nada de mal numa pessoa querer ser rico. O problema é quando a pessoa coloca isso como objetivo de vida. Aí é um problema. Porque quando eu coloco algo como objetivo de vida, eu estou disposto a fazer qualquer coisa para alcançar aquele objetivo. E qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Tem algum problema querer casar? Falando dentro do contexto aqui? Não. Agora, quando casar é o objetivo fim da minha vida, isso me faz, muitas vezes, estar disposto a fazer concessões para poder alcançar aquele objetivo. E aí fecha naquilo que Paulo está falando, que a gente podia aplicar hoje. Eu acho que todo mundo
né, que é novo, que é jovem, que está sozinho, que é alguma coisa, tem o direito, isso é bíblico, de ter o direito de querer ter alguém. Mas eu não devo querer ter alguém a qualquer preço. Principalmente se o preço for sacrificar o evangelho. Se for sacrificar aquilo para o qual eu fui chamado. Eu fui chamado para ser cristão. Então eu tenho que honrar a Deus em tudo aquilo que eu faço. E eu tenho que honrar a Deus, inclusive, nos meus planos, nos meus sonhos. Deus é honrado naquilo que eu estou fazendo? Pode ser. Eu posso, de repente, ser rico e honrar a Deus com o dinheiro que Ele me deu. Beleza. Eu posso me casar e honrar a Deus dentro do meu casamento. Agora, eu posso me tornar rico e me afastar de Deus. Eu posso me envolver com alguém e me afastar de Deus. E se isso leva, eu devo pensar muito naquilo que eu estou fazendo, porque eu tenho uma identidade, eu tenho um chamado, eu sou nascido de novo em Cristo. Isso, óbvio, não vale para quem não foi chamado. Se eu não sou crente, sou simplesmente um religioso, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Mas se eu sou crente, se o Espírito Santo me incomoda, que algo está errado naquele caminho que eu estou seguindo, eu devo parar e dar atenção para aquilo que o Espírito tem falado. Se o caminho que eu estou seguindo, eu olho na Bíblia e vejo que aquilo não está de acordo com a Bíblia, eu tenho que parar e reavaliar o caminho que eu estou seguindo. Aquilo tem uma grande chance de se tornar um problema na minha vida. No versículo 22, Paulo põe lá: pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto, pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo em Cristo. E aqui ele coloca algo que fala para você, quando eu li isso aqui, fiquei pensando, eu me arrepiei. Porque eu achei demais. Da cabeça de Paulo mesmo, podia sair uma coisa bela dessa maneira. Ele diz assim, da mesma forma que Paulo deu um motivo teológico, no versículo 18, para os judeus e gentios não mudarem de posição, apresenta um motivo teológico para o escravo cristão não tornar sua condição social seja causa de aflição. E a isso ele vai acrescentar a pessoa livre. Libertos por Cristo de nossa condição de pecado, nos faz pertencer a Ele e não a nós mesmos. Se eu sou liberto em Cristo, eu tenho que entender que eu não pertenço mais a mim e às minhas vontades, mas eu pertenço a Ele. E, portanto, eu tenho que buscar conhecê-lo cada vez mais para poder viver a vontade dele na minha vida. Assim, não importa a condição que eu viva, em Cristo eu sou livre. Esse é o verdadeiro significado da liberdade em Cristo. A liberdade em Cristo não significa fazer tudo o que eu quero, porque se eu faço tudo o que eu quero, eu sou escravo da minha vontade. O que Paulo está dizendo aqui, ensinando para a gente, tem uma profundidade tão grande para a nossa vida que, se a gente entende, a gente passa a querer compreender mais qual é a vontade de Deus para nós. E ele usa essa questão para deixar clara a questão essa maneira de se expressar, para deixar claro que aquele sacrifício de Cristo na cruz foi um resgate, foi uma compra. E ele está lidando numa época que as pessoas compravam escravos. Nós fomos comprados pelo sacrifício de Cristo. Agora, se você entendeu o Evangelho, para e pensa na sua vida, em tudo que você for fazer, para e pensa assim, eu fui comprado pelo sacrifício de Cristo. Isso deveria ser motivo no dia a dia para eu sempre estar pensando nisso em tudo que eu fosse fazer. E a minha vida transpirar essa identidade. Eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Então, eu não posso continuar vivendo da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, porque eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a Ele. Dentro de um contexto completamente diferente e com significado de mensagem totalmente diferente, é quando Paulo diz que agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É uma coisa completamente diferente. E é isso que a gente tem que tentar viver na nossa vida. Não é fácil? Obviamente não é. Nós vamos viver aí com os nossos tropeços, trancos e barrancos? Vamos. Mas a gente vive em trancos e barrancos quanto menos a gente conhece do caráter de Deus, quanto menos a gente vive um relacionamento com Ele. Eu sou um pai e eu acredito naquilo que eu faço, que eu sou um bom pai. Agora, não adianta eu ser um bom pai com os meus filhos, de repente, morando no Japão e não falando comigo dia nenhum, não ligando para mim, não conversando, sabendo como eu estou, não conviver comigo. Eles só vão conhecer o meu caráter como pai se eles viverem comigo.
Como que a gente quer conhecer o caráter de Cristo e a gente não anda com ele? Como que eu quero conhecer o caráter de Cristo e eu não leio as Escrituras, eu não oro, eu não vivo em comunhão de igreja, eu não vivo nada disso? Isso tem que mudar na nossa vida. Nós temos que entender isso que Paulo está dizendo aqui. Nós somos comprados por esse sacrifício. Então, nós não pertencemos mais à nossa vontade. Então, você acordar domingo de manhã com aquela preguiça desgraçada, meu Deus do céu, hoje tem... Lembra só o seguinte, eu fui comprado pelo sacrifício de Jesus. Quando tem a reunião de céus, você fala, nossa, aquele povo chato vai estar lá de novo, eu vou estar lá. Lembra que você foi comprado pelo sacrifício de Jesus. E lembra que você estando ali, você não está ali para receber, você está ali para dar algo. Então, você vai chegar num lugar que, meu Deus, mas eu vou estar ali e vou estar, de repente, tendo a oportunidade de conversar com alguém, orar com alguém, entender a vida de alguém, abençoar a vida de alguém. Isso é não pertencer a mim mesmo. Vamos lá, porque senão eu estouro o horário. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Paulo vai usar aqui a mesma imagem que ele usou na conclusão do argumento anterior do capítulo 6, que estava falando sobre imoralidade. Ser comprado por alto preço tem dois aspectos. Por um lado, como já ocorreu, o livre tornou-se escravo de Cristo e o escravo teve a liberdade comprada por Cristo. Esses são os dois significados que Paulo quer dar aqui. Essa não é algo meramente literal, mas uma alusão que Paulo faz aqui à propensão deles de deixar que a sabedoria humana disfarçada de espiritualidade os escravizassem. Isso a gente viu lá no comecinho do curso de Corinto. Qual era o contexto que estava aqui? Que era ser influenciado pela sabedoria humana e deixar se escravizar pela sabedoria humana. Versículo 21, 24. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. O chamado santifica a condição como lugar onde é possível viver verdadeiramente o chamado de Deus na era presente. Aplicações que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, sobre casamento e solteirice. Essa passagem, para mim, é clara sobre a possibilidade de servir a Deus na condição em que fomos chamados. Isso aqui, porque a Cássia já mencionou, a Patrícia já sabe, alguns não sabem, não vou entrar em detalhes do que é, mas uma vez que a gente teve uma situação em que foi dito que você não é completo se você não for casado. Tá? Então, isso para mim é uma passagem que, por exemplo, sepulta qualquer ideia desse tipo. Eu sou completo com a minha conversão. Ponto. Casado, solteiro, seja o que for. Isso não muda eu ser completo diante de Deus. Então, isso eu sirvo a Deus na condição em que eu fui chamado. O que quer dizer que, se mudar a minha condição, eu não me torno diferente também. Se eu fui chamado por Deus solteiro e casei, não é esse o problema. O problema talvez seja com quem você casou, não quem não se casou. Deixa clara a questão da motivação para todo desejo de mudança e no que diz respeito ao casamento. Junto com todo o contexto, reafirma que romper a aliança de casamento não deve ser opção para o cristão. Então, naquilo que eu já falei nas outras duas aulas, e aqui reafirma isso, romper casamento não é opção para o cristão. Ponto. A gente não tem essa opção. A gente tem a opção de lutar de todas as formas para poder manter o casamento, a aliança que a gente fez. Em caso de abandono, é possível servir a Cristo sem cônjuge e devemos buscar fazê-lo. Então, se houve abandono ou houve alguma situação de rompimento daquela aliança, eu devo buscar servir a Deus na condição em que eu estou. O problema é que não é isso muitas vezes que acontece. Muitas vezes o que a gente vê acontecendo na prática é que se rompem relacionamentos e se fica desesperado para casar de novo. E isso não é uma situação, aí talvez aponte para algo que está no coração da gente, que a gente precisa sondar. Essa passagem também pode ser aplicada em outras áreas da nossa vida, ficando claro que minha condição em que fui chamado não é obstáculo para servir a Deus. Eu sou tão pobre, se eu fosse rico, eu poderia servir mais a Deus. Eu fui chamado para servir a Deus do jeito que eu sou. Se eu tivesse tal profissão, eu serviria melhor. Se isso, se aquilo.
Nada disso. Eu fui chamado por Deus, e Deus é Deus, e Ele me usa naquilo em que eu fui chamado. Se eu puder mudar de condição, eu mudo. Mas o mudar de condição não é pretexto para servir a Deus. Só vou servir a Deus quando Ele me mudar. Não é pretexto. Da mesma forma, não há impedimento para que eu mude de condição, mas há sempre o limitante de sempre obedecer a Deus e seus mandamentos em tudo que fizer. Então, tem o sonho de mudar, mude, mas não se esqueça de obedecer a Deus. Esse é o princípio básico de todas as coisas. Pois não, acabei por aqui. Eu interrompi a gravação.